A partir de hoje você vai acompanhar uma série com 3 reportagens que tem como plano de fundo os Jogos Olímpicos que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro em 2016. A gente vai mostrar a história de vida dos principais personagens desse evento. E para começar, o Vinícius Bueno vai mostrar a trajetória daqueles que já são consagrados no esporte brasileiro. Dá golpe de vista nessa bola. Você ser escolhida dentro de milhões de brasileiros. Bola errada para Virna. Está representando a sua nação, o seu país. Agora, caprichou, Virna. Terminou! Brasil é bronze, Virna! Uma sensação rara. Representar o Brasil nas Olimpíadas e chegar no pódio. Uma emoção para poucos. Manda beijos para a torcida brasileira presente no estádio Panathinaiko. Mas chegar no estádio olímpico e saber que realmente não perderia mais aquela medalha de bronze foi algo que realmente me transformou de todas as formas, né? Vai passar pela linha de chegada, manda beijos para a torcida, beijos para o Brasil. Medalha de bronze de Vanderlei Cordeiro de Lima. A ex-jogadora de vôlei, Virna, levou a medalha de bronze por 2 vezes. Na Olimpíada de Atlanta, em 1996, e na de Sydney, em 2000. Na hora que você ganha a sua medalha, você escuta aquele hino nacional, passa aquele filme, poxa, caramba, eu saí de Natal do Rio Grande do Norte, quantas poderiam estar aqui e eu estou representando o meu país. O ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima foi além. Ele entrou para a história dos Jogos e se tornou um dos 5 atletas do mundo a receber a medalha Pierre de Coubertin, que é destinada àqueles que se destacam pelo espírito olímpico. Em 2004, Vanderlei terminou a prova em 3º lugar, mesmo depois de ter sido agarrado por um manifestante irlandês. Naquele dia, na corrida, sem dúvida, não poderia imaginar o tanto que poderia repercutir. E, na verdade, a medalha Barão Pierre de Coubertin foi uma consequência não só do resultado, mas também da minha atitude, né? Eu acho que não só eu, mas todos que acompanharam a prova sabem do que eu estou falando, que é algo que ficou marcado para a história dos Jogos Olímpicos, né? Mas além das medalhas e do sonho olímpico, estes atletas têm mais uma coisa em comum. Na maioria das vezes, os pódios e recordes dos atletas brasileiros são conquistados longe de casa. Mas em 2016, este cenário poderá ser diferente. Afinal, pela primeira vez na história, o Brasil irá sediar uma Olimpíada. O palco da abertura será este, o Maracanã, um dos maiores estádios do mundo, que está se preparando para esta grande festa. Uma oportunidade única para os esportistas brasileiros de sair um pouco na frente nesta disputa. Uma situação capaz de emocionar até mesmo os atletas mais consagrados. Agora em Londres, recentemente, 50% dos estádios eram de brasileiros. Eu fiquei impressionado com o número de brasileiros que estavam lá fora torcendo pelo Brasil. Imagina no nosso país a gente poder receber gente do mundo inteiro, de culturas diferentes, e mostrar a nossa cultura. E para conseguir fazer uma Olimpíada como essa, o trabalho não para. A cidade maravilhosa segue agitada. A estimativa do governo federal é que mais de 20 bilhões de reais já tenham sido investidos no evento. Mas enquanto todos por ali acompanham os preparativos, os atletas, protagonistas desta história, continuam suando a camisa para representar o país na primeira Olimpíada do Brasil. Para um atleta conseguir chegar no topo, o caminho é longo. O tempo médio para estar à altura de disputar uma Olimpíada é de 8 a 12 anos. São 3 ciclos olímpicos, de 2 a 3 ciclos. Por exemplo, temos uma criança, um adolescente com 12 anos. En el primer ciclo está con 16, difícilmente va para un Juegos Olímpicos. En el segundo ciclo está con 20 años, va para su primer Juegos Olímpicos a un modo de teste. Todos no son Usain Bolt, que con 21 años era campeón olímpico. O otros atletas con menos de 20 anos que já foram. São raras exceções. A preparação desses atletas começa logo cedo. O cubano Lázaro Pereira, ex-maratonista, é um dos homens responsáveis por descobrir talentos pelo Brasil. Uma missão na qual nem sempre as promessas estão entre os primeiros colocados. O atleta que chegue nas últimas colocações é que realmente vira talento esportivo. Porque ele, por exemplo, saiu muito, não sabe correr, não sabe de tática, não tem ritmo, e saiu apavorado, correu 300 metros
a toda velocidade e quebrou. Esse é bom, tem garra, tem determinação. Ele não sabia que estava se enfrentando. Às vezes, o número frio que você vê lá em um resultado de uma seletiva ou de uma competição escolar, não diz tudo. Mas não é só o talento que define o pódio. A ciência e a tecnologia se tornaram parte fundamental nesse processo. Desde a infância, os atletas são moldados visando o sucesso. Acompanhar a evolução do corpo do atleta, principalmente durante a adolescência, é tarefa para profissionais especialistas no assunto. É a partir da medição de um músculo do corpo que é possível definir um treinamento específico para o alto rendimento do atleta. Miguel de Arruda é professor de Educação Física na Universidade Estadual de Campinas e é um dos responsáveis por todo esse processo. Preciso saber como que é a constituição desse corpo dele. Qual é peso de massa de gordura, qual é peso de estrutura óssea, há como identificar isso. E depois, à medida que ele começar a receber treinos, como que essas estruturas corporais vão se comportar. Você poderia perguntar, mas tem o que avançar no treinamento? Não, tem que se treinar, cada vez mais. O seu corpo é seu instrumento de trabalho. Você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que descansar. Enquanto a sua amiguinha está ali numa festinha, você está em casa descansando, treinando, concentrada. Virna e Vanderlei, atletas consagrados que chegaram lá. Até 2016, o caminho a ser percorrido por aqueles que ainda sonham com o topo é longo. Daqui para frente, o único objetivo é fazer história, participar e representar as cores do país na primeira Olimpíada do Brasil, no Rio de Janeiro. Abre a cortina do passado. Você já viu que para chegar no topo o caminho não é nada fácil, por isso poucos conseguem alcançar o objetivo. Agora, a Jocely Godoy vai mostrar pra gente a trajetória desses atletas que esbarram em dificuldades ainda maiores. O barulho da torcida e o hino nacional ao fundo é o cenário perfeito no imaginário de quem vive do esporte. É em busca do primeiro lugar no pódio que esses atletas dedicam suas vidas e seu tempo. E o caminho até lá é um só. Trabalho duro e perseverança. O primeiro passo é querer. Eu quero não, eu vou estar lá. Estou trabalhando muito forte para isso. Eu vou entrar como que nem robô gigante. Eu vou chegar amassando todo mundo lá. E o suor é a prova de que o sonho pode se tornar realidade. Joed treina há 20 anos e hoje faz parte da seleção brasileira. Ele começou cedo no esporte. No início foi forçado pelos pais, mas a primeira derrota foi o empurrãozinho que precisava para ele continuar no taekwondo por vontade própria. Eu fui para uma competição, aí eu queria lutar e era só uma luta e quem ganhasse era ouro. Aí eu fui lá, perdi, fiquei com raiva e falei, nossa, agora eu vou treinar muito para ganhar desse moleque. E daí, a partir dali, comecei a competir para valer mesmo. Hoje ele e outros atletas da academia sonham mais longe. Eles estão treinando para as Olimpíadas em 2016. E assim como a cidade sede do evento está se preparando para receber os atletas, os protagonistas dessa festa também estão dando duro para não fazer feio e garantir uma vaga na competição. Eu moro lá no DIC 4, saí de lá às 7h30 da manhã, chego aqui 1 hora depois, 8h30, para poder treinar, todo dia, ônibus cheio, e venho aqui, a gente treina 5 horas por dia, né, de manhã à tarde, aí vai embora, mesma rotina. Acordo, treino, durmo, treino e dou aula, não faço mais nada que isso, né? É nesse espaço que os atletas passam a maior parte do tempo. São 5 horas de treino por dia para conseguir fazer uma carreira de sucesso. Mas, na verdade, a luta não fica só aqui no tatame. A batalha para conseguir a vitória continua lá fora. Antes de ir para a Olimpíada, eles precisam participar de outras competições. São campeonatos regionais, nacionais e até internacionais. Mas tudo isso tem um custo e, na maioria das vezes, é o próprio atleta que paga a conta. O atleta chega num nível que uma competição às vezes custa R$5.000, né? Então isso não comporta os projetos a pagar, né? Então, e às vezes até 2 competições no ano. E ele precisa estar em competições também internacionais. Falta investimento, porque o atleta muitas vezes tem que ir atrás da sua passagem. Quer viajar para competir fora, aí faz rifa, faz camiseta, bate de loja em loja, entrega currículo para conseguir a passagem, só a passagem. A alimentação,
enfia 2 pacotes de bolacha na bolsa e come lá durante a semana se estiver fora. Tilico já treinou grandes nomes do taekwondo brasileiro e com todos os anos de experiência, o treinador conta que histórias como a de Joed são comuns no meio esportivo. A dificuldade é desde o início, quando começa a formar um atleta, né? Às vezes a locomoção também, às vezes são 2 treinos por dia, ele precisa ir, almoçar e voltar. Então, a base já começa com a dificuldade. E quando o atleta ele se torna um atleta de ponta, né, que ele começa a disputar campeonatos internacionais, aí o custo fica maior, porque ele precisa de um nutricionista, um preparador físico, o técnico, precisa de toda uma estrutura para ele estar equiparado para disputar campeonatos internacionais. O Gabriel é um desses atletas que está no começo de carreira. Ele tem 13 anos, treina desde os 7 e já sonha em ir para as Olimpíadas aqui no Brasil. Mas além de muita dedicação, ele também vai precisar de outra coisa, patrocínio. O dinheiro que ele recebe de outros apoiadores não é suficiente. Então, para conseguir o apoio de outras empresas, o grupo de natação que ele faz parte teve uma ideia diferente. O vídeo está nas redes sociais e mostra um pouco da rotina dos atletas no treino. Falta bastante apoio, né? Tem que ter muito apoio para chegar nessa parte. A gente tenta conseguir patrocínio, mas é muito difícil, né? O ex-judoca e hoje gerente de preparação esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro reconhece a falta de estrutura para a preparação dos atletas. Ele defende um trabalho em conjunto. É importante que todo esse movimento, não só o Comitê Olímpico Brasileiro, mas também o Ministério do Esporte, secretarias estaduais, secretarias municipais, todos em conjunto, de uma forma objetiva, com um único objetivo, trabalhem em busca desse objetivo. Hoje o Comitê Olímpico age em parceria com as Olimpíadas Escolares. São nesses eventos que eles selecionam futuros atletas do esporte brasileiro. Hoje existem certos projetos que conseguem trazer esses atletas para um grande centro ou para um centro de treinamento de uma modalidade e a gente consegue trabalhar esse atleta e dar a oportunidade dele de conhecer outras coisas. O Comitê Olímpico Brasileiro hoje investe maciçamente na área de ciência do esporte, investe maciçamente no treinamento especializado, no treinamento individualizado do atleta. Mas no dia a dia, a realidade do atleta é outra. Eu não tenho bolsa atleta, não tenho bolsa talento esportivo, eu tenho uma renda que é só de Campinas, mas governo, essas coisas ainda eles não me deram nada, não me ajudaram em nada, só luto porque gosto mesmo. Apesar da falta de investimento e estrutura precária, não faltam sonhos para os atletas brasileiros. Sonhos de campeões que se superam a cada dia e que até 2016 vão trabalhar duro para levar para casa uma medalha e a sensação de dever cumprido. Agora, na última reportagem da série, eu fui conferir a trajetória e a história de vida de atletas paralímpicos, que além da falta de investimento e de estrutura, precisam lidar com um problema ainda maior, a falta de reconhecimento. O andar calmo, aparentemente sem preocupação, esconde um herói das pistas de atletismo no Brasil. Meu nome é Odair dos Santos, atleta paralímpico. Odair exibe orgulhoso a medalha de prata, conquistada nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012. O brasileiro ficou em segundo lugar, ao correr 1.500 metros rasos em 4 minutos e 6 segundos. Odair passou perto do recorde mundial de um corredor queniano, que é de 3 minutos e 58 segundos. O atleta se emociona ao relembrar as vitórias, que não são poucas. Odair coleciona 6 medalhas em Paralimpíadas. A sensação é fantástica, sempre muito bom, né? Você subir no pódio, independente da cor do metal ali, da medalha, é muito bom. E não só pelo fato de estar recebendo a medalha, mas também pelo fato de poder estar sendo exemplo. Além das medalhas, Odair também coleciona momentos de superação. Aos 9 anos de idade, recebeu um diagnóstico que mudou a vida dele. O atleta é portador de uma doença degenerativa rara, sem herança genética, que atingiu completamente os campos de visão dos 2 olhos. No primeiro instante, não tinha noção do que significava retinose pigmentar. Até então, eu achava que era um problema visual que, com o passar do tempo, né, o problema teria uma solução e eu levaria uma vida normal. Só que com o passar dos anos, caiu a ficha e eu vi que a coisa era bem mais complicada. O atletismo veio logo depois, ainda como uma brincadeira de criança. Quando eu conquistei a minha primeira medalha, cara, foi uma alegria tremenda. Aquilo, nossa,
Parecia que eu tinha conquistado um campeonato mundial quando eu conquistei essa primeira medalha. O sucesso não depende só do talento e da determinação. O trabalho em equipe é fundamental para um bom resultado. No mundo escuro de Odair, o guia Samuel é a visão do paratleta, conduzindo passo a passo o caminho para o pódio. O povo pergunta, mas o guia não tem reconhecimento, o guia não aparece. Sim, em todo momento o guia está ali, está junto. Ele não havia aquele reconhecimento, mas hoje está de igual para igual, os dois em cima do pódio, os dois com a medalhinha ali, contente, feliz e sem discriminação nem de um lado nem do outro, né? Se ele não tiver adaptado, adequado, eu não consigo ir. Então, assim, esses 10% é da minha colaboração, né? Do incentivo. Oder, vamos lá, tá cansado, mas vamos fazer mais um pouquinho. Então, assim, é nessa parte, nesse aspecto, né? Há um mês, o atleta se recupera de uma cirurgia na coxa direita devido a uma contusão. São horas e horas de fisioterapia para voltar a correr. E o esforço tem endereço certo. Rio de Janeiro, nas Paralimpíadas de 2016. Nada melhor que conquistar uma medalha tão sonhada aqui dentro de casa, né? E dividir com toda essa população aí brasileira. E vou fazer o máximo, vou fazer o possível, vou treinar demais para, quem sabe, conquistar a minha primeira medalha de ouro numa Paralimpíada aqui dentro de casa. O talento e o esforço dos atletas foram essenciais para o desempenho do Brasil nas Paralimpíadas de Londres em 2012. Eles conquistaram 43 medalhas, sendo 21 de ouro, colocando o país na 7ª posição nos Jogos. Já os atletas olímpicos conquistaram 17 medalhas, apenas 3 de ouro, colocando o país na 22ª colocação do ranking geral. Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, 182 atletas foram a Londres para representar o Brasil. Isso mostra a evolução do esporte paralímpico no país, mas segundo os atletas, ainda falta muito. São 4 horas de treinamento por dia. Os atletas precisam dominar a bola e a cadeira de rodas com agilidade. O treinador do time de basquete paralímpico de Campinas, Milton Ferreira, afirma que a falta de investimento torna o sonho olímpico ainda mais distante. É mais dificuldades do que festa. Hoje o esporte, assim, apesar de ter crescido muito, e nós temos aí o Comitê Paralímpico, mas ainda é muito mal distribuído, é muito mal incentivado. O caminho de um atleta paralímpico não é fácil. A superação e a luta no esporte é apenas um lado da moeda. Alguns são pegos de surpresa e a deficiência vem de forma inesperada. É o caso de Neto, que ficou paraplégico após sofrer um acidente de trabalho. Fui andando e daí eu pisei no madeirite, né? Pisei, caí. Só que daí eu fraturei a coluna, né? Quebrou minha coluna. Hoje eu tenho uma lesão T12, né? Que é a completa. E fui resgatado pelo pessoal da empresa, né, meus colegas de trabalho. Na trajetória desses personagens, as vitórias ficam em segundo plano quando o assunto é preconceito. A falta de reconhecimento ainda é um obstáculo a ser vencido. É totalmente diferente, né, cara? Em nível de estrutura, estamos engateando ainda, se comparado ao atleta olímpico, né? A fatia do bolo sempre, sem dúvida alguma, a maior vai para o atleta, vai para o esporte olímpico. Onde você for, vai ter o preconceito. Só que você não tem que viver através disso que as pessoas falam ou que as pessoas dizem. Você tem que continuar sendo você, entendeu? Mas o esporte, velho, é tudo, o deficiente, entendeu? Então, eu já sofri preconceito. Quantas pessoas não já sofreram preconceito que está dentro dessa quadra junto comigo treinando? Para esses atletas, o ouro ainda não veio. Alguns estão mais perto e outros mais longe de conquistar o tão aguardado reconhecimento pelo trabalho duro e por quebrar barreiras. O sonho continua vivo. Odair espera que o óculos, com a foto da filha Júlia, que o acompanhou em Londres, traga ainda mais sorte no Rio de Janeiro. E se isso acontecer, ele sabe o que quer ouvir da torcida. Odair, Odair, Odair.